As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Meu Melhor Corpo. E hoje o assunto vai ser os impactos do exercício físico, da dieta também, na saúde da mulher, em especial no climatério, que é a menopausa. A gente vai explicar melhor. E a minha convidada especial de hoje é a doutora Janaína Soares. Tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Prazer, é um prazer estar aqui. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco, dividindo um pouquinho, trazendo esse tema que eu julgo ser tão importante, né? E um tema que, assim, a gente acaba falando pouco, então... Sim. Se apresenta, você tá fazendo, né? Tá terminando uma especialidade. Isso, então, eu me formei em 2019 em medicina, lá na Universidade Estadual de Londrina. E depois eu ingressei na residência de ginecologia e obstetrícia aqui na Universidade Estadual de Maringá. Então, atualmente, eu estou no último ano da residência de ginecologia e obstetrícia. Então já está quase lá. Quase finalizando. Quase terminando. E vamos começar com a pergunta do porquê exatamente a gente escolheu esse tema para hoje. Que é um tema muito interessante que muita gente tem curiosidade. Uhum. Então, assim, a gente escolheu trazer esse tema porque acredito que seja um tema que é pouco falado entre as mulheres mesmo que estão passando por esse período, né? Então, o climatério, igual a gente falou, essa palavra climatério, ela vem do grego e ela significa período crítico. Então, e é crítico mesmo. Então, assim, a gente vê, desde lá atrás a gente consegue perceber só pela definição da palavra como que é uma fase difícil. Uma fase que a mulher, ela enfrenta transformações, assim, né? E são transformações físicas, são transformações psicológicas, transformações sociais, transformações, inclusive, sexuais, né? Que a mulher vai passando e, às vezes, ela não tem com quem falar, ela tem vergonha de falar para amiga dela. Então, aí fica uma coisa assim, nesse espaço surgem muitas dúvidas. Às vezes ela tem vergonha de comentar com uma amiga dela que não tá nessa fase, né? Exato. Às vezes uma amiga, talvez mais nova, tal, que não tá passando por isso. Exatamente. E, como você comentou, afeta praticamente todas as áreas da vida da mulher. Uhum. E é uma coisa que na vida dela inteira ela nunca passou. Exato. Né? E aí, às vezes, ela não sabe como lidar, né? A gente vê, assim, que às vezes isso impacta tanto que às vezes a mulher chega com até um sentimento de culpa, né? Assim, então... De achar que é culpa dela. Isso tá acontecendo comigo, é culpa minha. Então, assim, a gente precisa esclarecer as coisas, eu acho, e trazer esse conhecimento, trazer, né, esses conceitos para que as mulheres consigam se conhecer e entender, né, o que tá acontecendo. E aí a gente vai desenrolar mais, mas muita coisa tem como ser prevenida, né? Tem como a mulher passar por esse processo de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada e não sofrer tanto. Mais leve, né? Ou de repente amenizar esses sintomas que porventura podem aparecer e através de algumas práticas que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Sim. Para muita gente que talvez não saiba, esses dois termos, climatério e menopausa. Eu vi que a menopausa é, na verdade, um evento que acontece dentro do climatério. Então, o climatério é o período como um todo, de forma mais ampla, e a menopausa é um evento que acontece ali, onde a mulher passando um período de 1 ano consecutivo sem menstruação, aí é dado oficialmente que ela está na menopausa. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, o climatério, ele é um período de transição, né? Assim, na verdade, ele é a transição entre o período de vida reprodutivo da mulher e o período não reprodutivo. Então, o que acontece no período reprodutivo? Então, o ovário, né, que é o nosso
um dos nossos órgãos, Uhum. ali do sistema gênito-urinário reprodutor da mulher. O ovário tem algumas funções, dentre elas, ovular, que é ir Uhum. lá todo mês e liberar o óvulo. Além disso, o ovário tem uma outra função tão importante quanto, que é a função hormonal, É. liberando alguns hormônios, como estrogênio, progesterona e testosterona em menor quantidade. No climatério, o climatério, na verdade, é a fase que Inteira. esse ovário começa a diminuir e perder a sua função. Uhum. Então, é a transição de quando ela está ovulando para quando ela para de ovular. E aqueles hormônios que o ovário vinha produzindo também vão caindo, vão decrescendo, né? Janaína, e essa fase, ela pode perdurar por quanto tempo? Geralmente, assim, ela não tem uma data específica para acontecer. Uhum. A gente fala que o climatério, ele vai dos 40 aos 65 anos da mulher, Tudo né? isso? Tudo isso. E aí, sendo que a menopausa, Uhum. ela pode acontecer entre, geralmente, os 45 e 55 anos. Ah, tá. Então tem um período aí de praticamente 10 anos que a menopausa pode acontecer. Isso. Que é quando acontecer dela ficar um ano inteiro sem menstruar. Isso, a gente fala que é um diagnóstico retrógrado. O que é Uhum. isso? Então, você faz o diagnóstico dali para trás. Então, já estou há 1 ano sem menstruar, quer dizer, entrei na menopausa. Ah, Entendeu? tá. Então, só que a menopausa é um evento, igual você mesmo Uhum. falou, um evento dentro desse período maior, que é o climatério. Ou seja, antes da menopausa, eu já posso ter alguns sintomas, né, relacionados ao evento, né, da menopausa, antes Sim. dela acontecer. E aí, durante todo esse período, que então pode perdurar assim por vários anos, Uhum. 10 ou mais. Isso. Aí a mulher vai sentir tudo aquilo que é os calorões, né? Uhum. É Que isso. tem um outro nome. Fogachos. Fogachos, né? É. Então, a gente tem como sintoma da menopausa, né? A primeira sintomas, na verdade, do climatério, que é essa fase toda. Só lembrando que daí esses sintomas do climatério podem começar antes da menopausa e até os 5 anos depois da menopausa, eles podem persistir. Ah, então eles não param assim junto com a menstruação, vamos dizer Não, assim. né? Não, Pode parou a continuar. menstruação, mas a mulher pode continuar sentindo esses sintomas. Então, o que a gente... E a gente fala assim, a gente dá o nome de síndrome climatérica. Então, Uhum. como que essa síndrome climatérica se apresenta, né? A primeira alteração que a gente vê é a alteração no padrão menstrual. A alteração no padrão do ciclo menstrual. Então, se no começo a gente menstruava 1 vez por mês, reguladinho todo mês, a partir do climatério a gente pode começar a ter alterações do ciclo menstrual. Pode aumentar a frequência do ciclo menstrual ou diminuir a frequência, fazendo um intervalo mais longo entre as menstruações. Ah, né? pode até aumentar. Pode ficar ou mais frequente ou menos Ou frequente. menos frequente. Pode Ah. mudar também o padrão, né? Padrão de sangramento, um sangramento mais aumentado, um sangramento mais sim, diminuído. mais Então, ou menos. Uhum. Exato. Então, existe uma alteração nesse padrão de Desregula, sangramento. né? Fica tudo desregular. Desregula. Além disso, a gente tem os famosos calorões ou fogachos, que a gente fala. Então, o que são esses, né? São aquela sensação de calor, da cintura para cima, que vem pro pescoço, parece que fica tudo muito quente, aí tem aquela sudorese fria, assim, que para algumas pessoas elas relatam que são piores no período noturno, né? Isso a gente chama de... Às vezes piora à noite. Então, isso a gente chama como um todo de sintomas vasomotores, ou fogachos, ou calorões, como a gente conhece. Então, você falando que às vezes pode acontecer mais à noite, tem outro sintoma que é a insônia. Então, aí já junta com a insônia. Exato. Já piora. Isso. O próprio calorão, ele acaba piorando a qualidade do sono, né? Então, dificuldade para dormir, insônia, irritabilidade, né? Então, a gente fala que as alterações do humor, elas também mudam. E aí, pelo que você já viu, essa alteração de humor, ela acontece talvez junto quando tá... Porque a mulher no TPM já muda o humor, né? E é mais ou menos assim? Ou fica constantemente com o humor alterado, direto? Na verdade, isso vai depender mais ou menos de cada paciente, assim, né? Então, a gente não tem uma receitinha de bolo para falar igual, como né? que cada uma vai responder. A gente pode ver mesmo que
como todo o período menstrual da mulher, ele sofre várias alterações hormonais, variações dos níveis hormonais que estão ali na corrente sanguínea, isso acaba, de uma maneira ou outra, influenciando a nossa, Humor. o nosso humor. Então, na menopausa, não é diferente, né? Como tá lá tudo bagunçado, os níveis hormonais, a gente acaba falando que tem uma irritabilidade, uma labilidade emocional, né? Até em alguns lugares falam que é uma tendência à melancolia e a tendência ao humor depressivo por causa dessa variação hormonal. E tá bem ligado com a variação hormonal. Exatamente. Um Não assim, só quando ela vai menstruar ou não. Até porque todo o padrão menstrual dela fica bagunçado. Então a gente fica... Aí essa parte de variação de hormônio faz uma bagunça ali, né? Isso, E o humor vai junto. Isso, exatamente. Além disso, a gente tem também uma predisposição a alterações cardiovasculares e metabólicas que acontecem nesse período, né? Então, como se todo o nosso sistema metabólico, endócrino metabólico, ele ficasse bagunçado também. Então, a gente tem uma tendência maior de uma predisposição mesmo ao desenvolvimento de doenças como hipertensão, né, diabetes, todo um mecanismo de acúmulo de gordura, os lugares que a gente deposita gordura, eles vão ser alterados também, então vai ter uma predominância de acúmulo de gordura no abdômen, nos flancos. Sim. Então, tudo isso é alterado com o aparecimento, com o climatério. Tem né? mulher que a gente vê que acontece que elas acabam ficando com mais gordura exatamente no abdômen, né? Nessa região. E perna e bumbum diminui. Exato, Né? Um consumo da gordura, tanto da perna e do bumbum. Muda, né? Muda a composição metabólica, né, da mulher. A composição de gordura, de massa óssea e de massa muscular. E nessa fase, acontece muito dela acabar perdendo massa muscular e também a massa óssea, né? Exatamente. Então, uma coisa importante para a gente pontuar, que até depois a gente vai falar um pouquinho mais, assim, em relação à massa, à nossa densidade mineral óssea, né, a massa óssea, essa questão. Então, a gente tem a tendência de olhar para o osso como se fosse uma estrutura estática, que está ali paradinho, nada acontece. Mas, na verdade, o osso, ele é dinâmico. Então, ele sofre um processo constante de produção de osso, de tecido ósseo, e reabsorção do tecido ósseo. Então, o nosso osso está ali... A gente fala que tem os osteoblastos, que são aquelas células que produzem o osso, e os osteoclastos, que são aquelas células que reabsorvem. Então, o osso está ali constantemente se renovando. E aí, na menopausa, então existe um desequilíbrio entre os osteoclastos e os osteoblastos, e a reabsorção óssea é maior do que a produção da massa óssea. E aí a gente tem uma tendência tanto à osteopenia quanto à osteoporose. Para quem não sabe a diferença desses dois termos, você pode explicar pra gente? Da osteopenia, que é a perca, né? De massa óssea. Isso. A osteopenia é isso mesmo, é a perca da massa óssea, mas ainda não configura um nível patológico. E a osteoporose é quando a gente já tem estabelecido, né, uma fraqueza do osso, onde o paciente ele tem uma chance maior de fratura óssea. E a gente vê bastante isso com idosos, né? Exatamente. Qualquer tombo que leva acaba fraturando. Quebra algum osso, né? Exatamente. Tem uma, né, claro que assim, até uma coisa que a gente vai falar depois, mas que já adiantando um pouquinho, essa questão de tombo, de queda, que ela é muito prevenida também pelo exercício. O exercício físico ajuda demais. Com certeza, porque o exercício ele ajuda na nossa coordenação motora, na nossa evitar fraqueza, exato, na força muscular. Então, tudo isso contribui para que diminua, por exemplo, o índice de queda do idoso. Sim. E aí... A gente vai aprofundar depois um pouco mais, mas essa questão de você praticar, a gente vai falar depois a diferença entre atividade física e exercício físico. Mas só como exemplo aqui, já antecipando, a musculação, por ser um exercício resistido, onde você coloca peso, ajuda muito realmente a você preservar a sua massa óssea.
Claro que aí entra também a dieta, suplementação, que a gente vai falar depois um pouco mais. Mas então, se a mulher tem um cuidado maior durante, assim, não exatamente quando chega o climatério, mas antes, tem um estilo de vida mais saudável, levando em consideração o treino, né, a atividade física e uma dieta saudável. Com certeza ela consegue passar por essa fase melhor. Isso é totalmente verdade. Então, foram feitos vários estudos, né, em relação à prática de atividade física, não só da mulher no climatério, mas mulheres que a vida toda levaram hábitos de vida saudáveis, que fizeram exercício físico regular. E aí foi visto que essas mulheres que tinham hábitos de vida saudáveis, faziam exercício físico regularmente, elas passaram pelo climatério com sintomas mais brandos, né? Então, com sintomas mais leves, tiveram um menor impacto desses sintomas na qualidade de vida delas. Sim, e envolve também uma outra coisa. A atividade física, como a gente já comentou aqui em outros podcasts, que ajuda realmente na saúde mental, né? De controlar a ansiedade e tal. Então, como existe essa alteração hormonal, que a mulher fica irritada, desconta a raiva na academia. É praticamente mais ou menos isso. assim. Exatamente. Então, o exercício físico, a gente sabe que ele é capaz de liberar diversos neurotransmissores, né? Então, serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, todos esses neurotransmissores são substâncias que eles melhoram o nosso humor, né? Melhoram a nossa sintomas ansiosos, depressivos. Então, tudo isso atua, né, trazendo um bem-estar. E outra coisa também é que essas substâncias, elas melhoram também, por exemplo, na qualidade do sono. A gente falou agora há pouco que a gente tem, né, como sintoma do climatério a insônia, dificuldade para dormir. Então, não é só em uma coisa que o exercício vai trazer benefício, é um contexto geral, assim. Melhora tudo, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. A parte emocional. Exatamente. Então, vamos seguir. A gente fez um roteiro aqui, especialmente para hoje, e vamos seguir para a próxima. Vamos falar da diferença, então, de atividade física e exercício físico? Vamos, com certeza. Então, assim, o que é atividade física? Atividade física é quando são as nossas atividades da vida diária, que envolve o nosso trabalho, que a gente vai lá no trabalho, sobe uma escada, anda, vai arrumar cama. Então, isso é a atividade física. E a gente está constantemente, né, se movimentando. Então, a gente está fazendo alguma atividade e isso tem um gasto energético, calórico, basal. Algumas assim, pessoas mais, outras menos, mas é essa atividade rotineira. Isso, exatamente. Do dia a dia. E aí, o que é o exercício físico? Então, o exercício físico é uma atividade que ela é programada, que ela é planejada, onde você tem uma prescrição, né? Uma dose de exercício físico planejada com um objetivo, que seja um objetivo de ganho de massa, que seja um objetivo de perca de peso, né? Então, acho que... De forma mais planejada e buscando uma progressão. Exato. Né? Igual na musculação, você, claro, vai começar e eventualmente você vai aumentar a carga, vai diminuir o tempo de descanso, vai deixar um pouco mais intenso aquele treino. E levando um pouco mais para esse lado de atividade física, com certeza você que vai começar agora, você tem que ter calma, seguir o teu ritmo individual e obviamente que aos poucos você vai conseguir melhorar esse seu desempenho individual. Seja na musculação, ou seja em outra atividade, exercício como, por exemplo, a corrida, natação, ciclismo. Eventualmente você vai se desafiar um pouco mais. E com isso, se você levar em consideração também de ter uma dieta voltada para a sua melhora de performance, com alguma suplementação, isso vai acontecer mais rápido. E você tá treinando, você já treina faz tempo, né, Janine? Eu treinava, antes eu fazia crossfit. Você fez por quanto tempo crossfit? Eu fiz por 2 anos. Legal. Aí depois eu migrei pra academia. Pra musculação. Que é pra musculação, né? Que a musculação, na verdade, é a base de todo o exercício físico, né? Então, exato. todo fortalecimento muscular, ele é importante, é ali. E aí eu quis mesmo aprender mais sobre... Até você lembra quando eu comecei a treinar, eu falei, Matheus, eu não sei nada, eu não sei o nome de nenhum desses aparelhos. E é legal a gente ver essa evolução também, né? A gente vai aprendendo
Eu entendo que no CrossFit é uma atividade bacana que ela é mais dinâmica, e como tem a turma toda fazendo a mesma coisa, isso motiva. Isso gera um mais. sentimento de pertencimento, isso é legal É. também. Na musculação, eu sei que exige um pouco mais. Porque você não é aquela turma toda junto fazendo a mesma coisa. É você com você. Claro, com personal ou não, mas você está se desafiando de forma individual. Mas tem coisas que na musculação você consegue trabalhar de forma mais isolada. Só vou dar um exemplo aqui. O posterior de coxa do femoral. No cross você acaba pegando, mas não exatamente de forma direta. Já na musculação você consegue treinar exatamente aquele músculo. Então, assim, para fins estéticos, de lapidar, de repente, alguma falha, de repente a mulher tem um pouco de deficiência no glúteo médio ou no posterior de coxa, alguma parte, do homem também, que é um pouco mais de bíceps e tal. Então, na musculação você consegue focar exatamente nisso. Mas o cross é excelente, ainda mais para perder gordura, né? É muito bom. Exato, é legal. E isso é importante, né? Que até assim, como que funciona, por exemplo, até a gente estava falando da questão óssea e da questão de ganho de massa muscular, e como que funciona isso, né? Então, quando a gente contrai a musculatura num exercício de musculação, isso acaba lesando a fibra muscular, né? E a fibra muscular, ela vai se recuperar. E aí, no que ela se recupera, ela faz a hipertrofia, mais ou menos assim. Cresce, você vai ganhando massa nessa supercompensação que acontece depois. Exato. Né? E no osso é basicamente um processo assim, semelhante. Então a gente tem a sobrecarga, né? E aí o fato da gente contrair a musculatura acaba ali liberando algumas substâncias que alteram o metabolismo do cálcio e aquele processo de reabsorção e produção de matéria óssea. Então, consegue mudar também a densidade mineral óssea e evitar, por exemplo, uma osteoporose lá no futuro, né? Sim. Então, a atividade física ela vai atuar na prevenção realmente para você não perder nem massa muscular e nem massa óssea. E eu acho que uma coisa legal também da gente pontuar é em relação aos exercícios aeróbicos também, Sim, né? verdade. Porque eles também atuam, né? Na resistência, o ganho de resistência. Um dos sintomas que você havia comentado é essa questão cardiovascular. Que no climatério, né, essa fase também pode ser que seja afetada. Exato. E aí que entra o exercício aeróbico. Né? Então, até foram feitos alguns estudos assim com pacientes que eram hipertensas ou que desenvolveram hipertensão durante o climatério e que faziam atividades aeróbias. E aí viram que elas tiveram uma redução na pressão arterial média delas, tanto pressão arterial sistólica quanto pressão arterial diastólica. Em até 89% dessas mulheres tiveram redução dos níveis de pressão arterial delas fazendo exercícios aeróbicos. Praticamente então, 90%. Das mulheres tiveram algum nível de redução de pressão arterial. Isso é excelente. Excelente. Então, fica aí, né, a importância tanto da musculação quanto dos exercícios aeróbicos. O ideal é fazer uma combinação dos dois. Né? E, de repente, você não sabe, mas se você for fazer uma combinação dos dois, é uma dica interessante você deixar, talvez, o aeróbico para depois. Porque a musculação, você exige um pouco mais. Então, essa energia que você tem ali da tua alimentação, você gasta na musculação. E depois você completa com o exercício aeróbico. Ajuda um pouco mais na perca de gordura se você fizer depois. É um detalhezinho que às vezes que legal. Que na prática realmente a gente vê. Ao passo que se você fizer o aeróbico antes, você acaba perdendo um pouco de força para ir para musculação. Entendi. Interessante. Deixa eu só fazer um gancho aqui, mostrar um detalhe. Na parte da nutrição, a gente está comentando aqui de massa óssea. Então, algumas vitaminas vão ajudar realmente a absorção, a você absorver melhor o cálcio, como por exemplo a vitamina D e o magnésio. A vitamina D ajuda para que o cálcio seja melhor absorvido no seu intestino. E o magnésio ativa a vitamina D. Então o magnésio ajuda a ativar a vitamina D, que por sua vez vai ajudar na absorção do cálcio. Então, tendo a vitamina D numa quantidade ideal para você, também o magnésio e
o próprio cálcio, você consegue realmente ter esse benefício associado com o exercício físico e na tua dieta no geral. Legal. É verdade. Então, e qual é a nossa próxima pergunta que a gente deixou aqui? Então a gente pensou em trazer um pouquinho mais para nível de conhecimento mesmo, assim, Uhum. quais seriam os possíveis tratamentos Sim, para aquelas transformações que a mulher passa durante o climatério, né? sim. Então, quando a gente tem um caso de uma paciente que tem muitas queixas, né? Ela chega e fala, e agora o que eu vou fazer, né? Se existe Perdida, né? tratamento, né? Se para onde a gente pode, né? Onde a gente pode ajudar essa Começar mulher. a melhorar ela, né? Exato. Então, acho que a primeira coisa que a gente pontuou aqui, que são os hábitos comportamentais. Então, tanto de atividade física e de alimentação, como a gente está falando. Uhum. Também a questão da terapia mesmo, da psicoterapia. Envolve também. Com certeza. Lembrando que a gente tem ali sintomas, igual a gente comentou, sintomas de irritabilidade, né? De labilidade, que é aquela mudança de humor muito fácil, às vezes uma tendência de choro mais fácil. Quase, não sei, bipolar? Não, bipolar. Não chega Não chega a ser bipolar. Mas assim, só. Não chega nesse ponto. Não chega nesse ponto. Que daí é outro tratamento. Mas assim, aquela tendência a ser mais assim, chorar fácil. Então, Chorona. isso é uma característica que algumas mulheres apresentam que a psicoterapia pode ajudar. E também uma queixa muito comum é diminuição da libido, né? Diminuição da vontade mesmo. Isso acontece bastante, né? Nessa fase. Acontece muito por causa da diminuição do estrogênio, que é aquele hormônio que eu falei lá no começo, que o ovário produz e que vai diminuindo. Junto com isso, tem a diminuição do estrogênio e a diminuição da libido. O estrogênio é o principal hormônio na mulher. Isso, o principal hormônio liberado pelo ovário. Então, o ovário libera o estrogênio, a progesterona e, em menor quantidade, a testosterona. Sim. E aí, esses hormônios que atuam na libido e que ela fica diminuída ali no climatério. Então, a psicoterapia a gente pode, pela psicoterapia, também abordar essa questão da libido, né? Do relacionamento que a mulher tem, da carga de vida dela, que são várias coisas que podem interferir. Porque, eventualmente, essa questão da falta de libido pode ter a ver com a testosterona, mas também com outras coisas, né? Outros aspectos da vida dela. Claro. Às vezes é algum trauma, ou o próprio relacionamento, né? Então envolve mais de uma coisa, não só. Até você havia comentado no começo que nem sempre essa questão da falta de libido é abordada com uma terapia de reposição de testosterona de imediato. Isso, Né? Então, antes a gente tenta trabalhar essas partes mesmo, a questão psicológica, né? Essa questão de relacionamento, a questão da carga que a mulher tem de ser a dona da casa, de ser a provedora, né? Porque a gente sabe que a mulher hoje, ela tá inserida no mercado de trabalho igual o homem. Então, ela tem, né, isso. Às vezes, né, uma mãe, né, solteira, que não... Então, tem vários aspectos, assim, que podem ser trabalhados. Às vezes ela tem que trabalhar, chegar em casa, cuidar da casa, do filho, então junta tudo, ela fica... Acaba moída, né? Cansada exatamente. Demais. E mais as alterações hormonais, né? E mais tudo. Então, acho que é por isso que a gente denominou lá na Grécia Antiga de período crítico. Que é o climatério que é crítico. Exatamente. Então... E aí, como a gente pode tratar... se existe medicação, né? Alguma coisa assim. Sim. Então, a gente tem tratamentos farmacológicos, hormonais e não hormonais. Então... as medicações não hormonais, existe uma classe de medicamento fitoterápico que é chamado de isoflavonas. Então, essas isoflavonas, foi comprovado que elas atuam na redução, principalmente, dos fogachos, que são os calorões. Então, às vezes, cada mulher responde de um jeito, mas às vezes ela não diminui totalmente os fogachos, mas ela pode diminuir tanto a intensidade quanto a frequência dos fogachos. Então, tem mulheres que respondem bem a essas terapias, né? A terapia com as isoflavonas. Então, isso é uma opção que a gente pode ter, né? E aí, também, a gente tem as terapias hormonais. A nossa principal arma, assim, vamos dizer, que é a terapia, a estrogênio terapia. Então, se o ovário tá lá
diminuindo a função dele e perdendo estrogênio, diminuindo, né, a produção de estrogênio e progesterona, por que eu não posso dar uma medicação composta de estrogênio e progesterona para repor, essa perda e aí, com isso, melhorar todos esses sintomas que a gente já falou. Sim. Então, isso realmente é uma forma da gente tratar. A gente tem diversas vias de administração? De administração dessas medicações. Oral, isso. de comprimido? Pode ser oral, pode ser transdérmica, né? Ah, tá. Então, na forma de gel. Né? Então, a gente tem opções, né, pra gente poder oferecer essa terapia de reposição hormonal. Testosterona também tem em gel. Também tem testosterona em gel, que daí para algumas pacientes selecionadas, contanto que ela não tenha nenhuma contraindicação, a gente também pode lançar mão. Lembrando que para fins de terapia de reposição hormonal e não para outros fins, né? É mais voltado para isso. Para isso, E aí, também a gente tem que lembrar que não são todas as pacientes que são elegíveis para um tratamento com terapia de reposição hormonal. Então, a gente tem algumas contraindicações. Então, eu não posso dar uma terapia com estrogênio para pacientes que são tabagistas, né? Que tem uma carga tabágica muito grande. Para paciente que tem histórico pessoal de câncer de mama nos últimos 5 anos. Sim. Paciente que seja hipertensa, que usa mais de 3 medicações ou esteja com a hipertensão, um descontrole, né, dessas medicações e que esteja, né, um descontrole do quadro de hipertensão, porque pode piorar. Pacientes que já tenham tido algum evento tromboembólico de AVC ou infarto. Então, essas pacientes são pacientes com doenças hepáticas descompensadas também. Então, são pacientes que eu não posso lançar mão dessa terapia de reposição hormonal. Teria que fazer um tratamento antes de alguma dessas situações para só, então, eventualmente fazer. Algumas nem isso, assim. Então, a gente prefere não passar, não prescrever. E aí usar tanto aquelas terapias com as isoflavonas, que a gente já falou, né, que são os fitoterápicos, ou então, e também, né, associar, na verdade, isso às terapias comportamentais, de alimentação, de exercício físico. Esse, né, combinado que a gente já citou. Tá conversando, Então, é isso, mais ou menos. Então, assim, se você sofre, de repente, com esses sintomas, se você se identifica com isso que a gente está falando, saiba que tem, sim, tratamento. A gente tem que, claro, passar por uma avaliação médica, né? Ver se você é uma paciente que é indicada para fazer uma terapia. Tudo é individualizado, né? Então, qual será a melhor abordagem e o melhor tratamento para você? Então, a gente tem, sim, um tratamento que é possível ajudar a mulher nessa fase da vida, né? E cada mulher, cada pessoa é única. Exato. Então, esse tratamento que envolve todas essas partes que a gente falou, pode ser que seja para uma mulher mais aqui, mais ali. Então, de forma individualizada, Com feito certeza. esse protocolo completo. Isso, com certeza. E acho que outra coisa, assim, que eu também queria pontuar em relação a essa fase da vida da mulher é a questão da importância do segmento de rotina, né? Então, principalmente, acho que com a pandemia, a gente acabou perdendo aí a frequência das visitas aos médicos. E aí, muita gente, né, ficou sem fazer os exames de rotina, ou então se esqueceu, ficou ali 2 anos mais em casa, acabou não indo para o médico, né? Então, assim, é muito importante que a gente adquira um hábito, né, que envolva as visitas regulares ao médico, e mais especificamente nesse nosso contexto, ao médico ginecologista e obstetra, para que a mulher ela possa ser avaliada e que sejam feitas nessas consultas o segmento e os exames de rotina. Num primeiro momento, a rotina de rastreio dos cânceres ginecológicos. Então, assim, a mulher, existe uma tendência de, a cada 10 mulheres, 2 vão desenvolver um câncer de mama em algum período da vida. Então, a gente precisa rastrear qual é a mulher que tem mais chance para desenvolver esse câncer de mama. Para se antecipar. Para se antecipar. Então, foi visto que o único exame de rastreio que consegue aumentar a sobrevida da mulher é a mamografia. E de quanto em quanto tempo é bom ela fazer? Pelo Ministério da Saúde, a mamografia ela é recomendada para fazer a cada 2 anos.
Porém, os ginecologistas e obstetras e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita anualmente, então a cada ano, a partir dos 40 anos. A partir dos 40, então é interessante ela fazer todo ano a mamografia. Isso, para rastrear o câncer de mama. Agora, tem o outro câncer, que é o câncer de colo de útero, que também é um câncer que a gente investiga e rastreia em todas as mulheres que são sexualmente ativas, né? Pelo Ministério da Saúde também, a recomendação é a partir dos 25 anos, você fazer a coleta do exame do preventivo, né? Que é o Papa Nicolau, onde a gente faz ali uma raspagem das células do colo do útero e a gente analisa se existe alguma lesão que seja lesão precursora de câncer de colo de útero. E esse é bom fazer de quanto tempo? Esse também é preconizado que seja feito anualmente, caso não tenham alterações, né? Aí, se tiver alguma alteração, esse protocolo, em alguns casos específicos, pode mudar. Mas, então, a gente faz esse rastreio do câncer de colo de útero, que, também só a título de conhecimento, é causado pelo HPV, que é um vírus, né? E que a gente tem vacina também. Até para aquelas mães que tiverem crianças de 9 a 14 anos, que saibam que existe, até pelo SUS, as vacinas para o HPV. Então, é importante a gente saber também que é uma coisa que antigamente não tinha e que foi colocado na rede pública de saúde as vacinas para o HPV. Então, é importante vacinar também as meninas, né? A partir dos 9 aos 14 anos. Dos 9 aos 14. Isso. A gente citou, então, 2 exames importantes. O Papa Nicolau a partir dos 25 anualmente e a mamografia a partir dos 40 anualmente. Isso. Tem algum outro exame importante para fazer também? Esses são os exames de rastreio, né? Dos cânceres ginecológicos. Porém, principalmente voltando ali para o climatério, que é essa nossa fase que a gente está dando uma atençãozinha melhor hoje, a gente sim costuma dosar, né? Fazer um lipidograma, fazer uma glicemia, um exame de glicemia de jejum, para rastrear, né? Para procurar possíveis alterações metabólicas que acontecem, né, na fase do climatério. O lipidograma talvez alguém não saiba, é aquele exame do colesterol. Isso, que vê o colesterol e os triglicerídeos, e a glicemia de jejum e hemoglobina glicada, que são os exames que a gente rastreia o diabetes. Então, isso é muito importante. E aí, esses pode variar, assim, o tempo, né? Se não tiver alteração, também pode ser anual? Isso, geralmente a gente faz anual, né? E também outros exames que a gente, né, pode dosar hemograma, pode dosar o TSH e o T4 livre, que são os exames da tireoide, pode fazer a rotina de ureia, creatinina, que são os exames que a gente usa para ver a função do rim, do fígado, né, TGO e TGP. Então, tem vários exames que a gente pode lançar a mão ali para fazer um check-up geral ali, né, da mulher que está entrando nessa fase da vida. Então, esse cuidado ela tem que ter e com certeza vai ajudar a se antecipar a qualquer coisa que pode surgir. Com certeza. E também a gente, né, assim, não é preconizado, mas a gente gosta também de lançar mão, por exemplo, de um ultrassom transvaginal, para a gente avaliar o útero, possíveis alterações como miomas, pólipos que possam acontecer, e também avaliar os ovários, né? Isso é interessante. Eu já vou citar um detalhe aqui que eu vou incluir, até você pode me falar se você acha isso bacana também. Que é um exame que eu estou querendo colocar junto com um programa de emagrecimento que a gente vai lançar na academia. Que é um exame de epigenética. Onde pelo suave, né, pela saliva, consegue puxar a sua ancestralidade. E se você tem propensão a ter alguma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, que tipo de dieta eventualmente é melhor para você, se é uma dieta de low carb, ou voltado mais para cetogênica, enfim. Ali ele dá meio que um parâmetro bacana de forma individual, para a gente poder seguir. Então, esse exame eu vou colocar e eles coletam aqui. Então, eu vou montar uma turma do nosso programa de emagrecimento e aí vou marcar um dia com todo mundo para fazer isso. Eu vou mandar para São Paulo e aí, com alguns dias, eles vão mandar o resultado para a gente. E aí, em cima disso, eu vou montar o protocolo da dieta e suplementação de cada um.
Muito legal. Isso é bacana, né? E aí, assim, falando em dieta, daí acho que a gente podia também conversar um pouquinho sobre a alimentação e a Sim. nutrição e como que isso pode melhorar, né? E impactar positivamente nessa fase, na verdade, em todas as Em fases da tudo, nossa vida, né? E também no climatério. Essa parte é muito importante. Como a gente já citou, que acontece bastante da perca de massa muscular, de massa óssea. Então, claro que você tendo uma dieta onde não falte os aminoácidos essenciais, né? E a quantidade de proteína também. Porque, como você tinha citado no começo, a pessoa vai para academia, faz o exercício físico, aí acontece lesões, né? No músculo, para que só então aconteça aquela supercompensação para o músculo crescer. Mas ele vai crescer que jeito? Se não tiver a matéria-prima. Então, os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos para construir a massa muscular. Se você não está se alimentando da forma correta e está comendo pouca proteína, não vai ter com que o teu músculo trabalhar, não vai ter matéria-prima para ele crescer. Então, na dieta aí é calculada a quantidade para cada pessoa, né? De proteína, de carboidrato, de gordura, de forma individual. Muito legal. E também você havia citado a questão do sódio, que eu vi que você comentou que é muito importante controlar realmente. Né? Isso, controlar a ingesta de sódio, pensando principalmente assim em pessoas que sejam hipertensas, né? Então, lembrar que a redução da ingesta de sódio também pode impactar na diminuição dos níveis pressóricos. E você né? sabe onde tem sódio, que talvez muita gente não sabe? É o miojo. Nossa, é demais. Naquele saquinho Sim, do tempero. Tem muito, né? Tem demais. Tem 1.300 miligramas de sódio num só. Pois é. Os próprios temperos, sazon, essas coisas. Exato. Sazon, esses temperos prontos, tem sódio demais. Não, eu acho que isso é legal, assim, a gente conversar, porque toda essa questão do nosso acesso aos alimentos processados e ultraprocessados. Então, a gente sabe que no nosso contexto de trabalho, de estudo, correria, da correria da vida, é muito mais fácil. A gente procura naturalmente, né, o acesso a uma comida que já esteja pronta, rápida. uma coisa rápida, fácil de fazer e de comer. Então, assim, a gente acaba consumindo, sem querer, mais alimentos processados e ultraprocessados. E com isso, né? Vem tudo isso. Vem todo um alimento que eu posso falar aqui que é um veneno, eu falo sem dúvida, é bolacha recheada. Rico em gordura saturada, Tem tudo né? ali. Tem gordura, tem açúcar, tem conservante, conservante, tudo de ruim. E o duro é que é bom, né? Isso que é duro, eu sei né? que é difícil, mas tem que pensar. Se você faz um esforço para se acostumar a comer melhor, isso vai se tornar parte da sua vida. Exato. Então não é tão difícil assim, porque se você tiver um pouco de criatividade, você consegue deixar uma refeição fit gostosa. E eu acho que assim, até é questão de hábito, né? Então a gente sabe que é muito difícil você criar hábitos. Mas se a gente tiver assim, ali um pouquinho de persistência, talvez, a gente consegue, né? Mesmo se ir disciplinando e se condicionando até o momento que você consegue criar o hábito. Tanto o hábito de ir na academia todo dia, né? Assim, tanto o hábito de comer melhor, de comer bem. Então, preferir alimentos que sejam mais in natura, né? Crus ou, assim, cozidos. Mas que sejam esses alimentos que a gente sabe que são ricos em nutrientes. Se a gente for ver no supermercado, tem mais de 2.000 itens. De tudo isso, você pode colocar ali que uns 30, 40 são assim, são saudáveis. O resto é tudo processado, minimamente processado ou tem algum processamento. Exato. Tem um detalhe, Janaína, que eu não sei, talvez dessa correria que tá todo mundo tão acostumado assim. Eu sei de uma coisa, uma menina adolescente passou obesa, passou a levar para a escola a cenoura, mas já cortadinha, bem bonitinha, aquela cenoura. E aí uma das mães de outra aluna perguntou onde ela comprou. Meu Deus. Você vê o tanto que as pessoas buscam a praticidade de coisa pronta, mas não, ela cortou, ela mesma. Pois é. Teve um trabalhinho, mas você também pode fazer isso. A gente, e assim, a gente às vezes tá tão no automático, né, que acaba
nossa, onde você comprou isso? Então, E a gente esquece que que é só às fazer, né? vezes, e às vezes, sabe o que é legal? Acho que esse hábito, assim, de você ir lá, cozinhar, fazer o seu... É um tempo que você tá gastando com você mesmo. Sim, E talvez isso até seja uma situação que melhore até o seu relacionamento com a sua família, com a outra Sim. pessoa que mora com você, porque vocês gastam um tempo juntos, né? É um tempo de Preparando um qualidade. tempo de qualidade. sim. Então, talvez, assim, isso acaba melhorando daí. Todos aqui, se é uma pessoa que está passando por um período mais depressivo ou mais, né? Sim. Isso acaba... É um jeito de você unir as duas coisas, De sentar né? na mesa, de preparar, pelo menos o Preparar jantar. o alimento, né? Preparar o alimento e comer na mesa sem o celular. Ah, isso também é importante, né? Porque Né? hoje em dia a gente tá o tempo O inteiro celular, ligado, né? Então, aí ter celular. aquele tempo de qualidade com a família, Exato. que é muito importante. E você tendo esses hábitos mais saudáveis, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai sair mais barato para você. Com certeza. Com certeza. Uhum. Você investir na prevenção, numa boa alimentação, em algum suplemento para você, que de forma individual, né, prescrito para você, vai sair muito mais barato do que você fazer, não se cuidar e, de repente, lá na frente, adoecer. Então, o custo de Medicações, né? medicações... Também, depois, assim, se você, de repente, sofre alguma coisa alguma complicação dessas doenças crônicas, o que acontece? O diabetes, a pressão, a hipertensão, são doenças silenciosas, né? Então, assim, a própria osteoporose, osteopenia, eu não sinto dor, eu não sinto... Você não sente tem quase sintoma, nada. né? São basicamente assintomáticas. E a gente só vai perceber que a gente tem essas doenças, talvez quando a gente tem alguma complicação. Quando já e aí deu já é problema. tarde demais, né? É. E é engraçado que, assim, a gente tem essa tendência de ser muito imediatista. Acho Isso. que no exercício físico também é a mesma coisa, É. né? Então a gente treina hoje, já quer Já ir lá olha, e ficar... chega e olha no espelho e vê se mudou, né? ver se já definiu. Então, a gente vê que com essas doenças também é a mesma coisa. Eu penso, por que eu vou tratar uma coisa que eu não tô sentindo nada, né? Então, por que eu vou tomar o remédio certinho, sendo que eu não tô sentindo nada? Mas aí que tá o erro. Aí que tá o erro. Quando então. você sentia, porque já aconteceu. Já passou da conta. E se você acha caro se prevenir, fica numa UTI. Não, pelo Tá amor de lascado. Deus. Aí você quer ver, imagina. Aí o custo de uma UTI, das medicações Aí e tudo, compensa tudo que você não gastou de comprar uma comida boa, de investir na sua alimentação. Exatamente. E treinar. Mas isso é uma coisa que a pessoa só espera depois que acontece alguma coisa. Depois que deu alguma complicação, aí o médico fala. Pois é. Faz atividade física, se alimenta melhor, porque senão você vai morrer. Uhum, aí vai. Mas pra que esperar chegar lá, Pois né? Exatamente. E acho que em relação a isso, a alimentação e tudo, a gente vê que a obesidade também pontua isso, né? Que é uma situação que a gente vem vivenciando cada vez mais, vivendo cada vez mais as pessoas obesas, né? Janaína, e tem um detalhe que você pode completar daí. A obesidade, na verdade, ela traz aí tudo isso junto de hipertensão, diabetes, né? Essa combinação de coisas vem tudo pelo sobrepeso. Você, né? Isso, na verdade, ela predispõe. Então, claro que uma pessoa não obesa, ela também pode ser hipertensa, também pode ser diabética, mas o fator obesidade é um fator que predispõe ao resto. A esse risco de hipertensão, de diabetes, de desenvolver alguma doença, né? Sim. Então, a gente precisa mesmo cuidar, né? Pensando em... Dessa parte. Cuidar dessa parte. E no climatério, existe mais chance da mulher engordar? Sim, existe por causa de toda essa alteração metabólica, por causa do hipoestrogenismo, né? Que é quando cai o estrogênio. Sim. Então, existe como se o metabolismo ficasse um pouco mais lento, assim, vamos dizer. E aí, todo esse metabolismo mais lento, também uma alteração na deposição de gordura. Então, tudo isso acaba fazendo com que a mulher tenha um pouco mais de dificuldade de perder peso. Então, às vezes, a mulher que faz academia, né, e tá lá depois dos 40 anos, fala, nossa, mas eu tô aqui me esforçando, tô vindo todo dia, eu não perco peso. Então, assim, realmente pode existir um fator, né, relacionado à dificuldade de perda de peso por causa da fase. E aí a gente sempre tem que pensar assim, olha, mas você tá fazendo atividade física e
E está bom assim. Imagina se não estivesse fazendo. Ia estar E pior. aí ia ser pior, né? Pois é. E aí, nessa fase, acontece a perca de massa muscular. Uhum. E perdendo massa muscular, o metabolismo basal, ele também diminui um pouco. Né? E aí, por isso fica mais lento. E aí, a chance de engordar aumenta mais ainda. Exatamente. Então, por isso que esse cuidado precoce, essa prevenção de realmente preservar a massa muscular, Uhum. vai impactar de forma positiva lá na frente. Exato. Não é alguma coisa que a gente está falando para hoje, né? Então, é para o nosso futuro mesmo, assim. Então, a gente... E até para uma pessoa que seja... Que não chegou nos 40 anos ainda, né? Falar essa conversa toda lá para frente só, mas não. Então, se a gente começar a se cuidar, começar a ter uma atenção maior e começar a usar o nosso tempo, né? Hoje, com atividade física, a pensar na nossa dieta, então a gente vai conseguir prevenir ou diminuir os impactos lá na frente da perda de massa óssea e da perda de massa muscular, que acontece naturalmente com a idade, com o passar do tempo, né? Então a gente tá meio que correndo contra o tempo. Então, e o climatério você comentou que pode chegar assim 10 anos ou talvez até mais. Essa fase, né? Pode durar, né? Pode assim. durar ela inteira. Isso. E aí, assim, então já que essa fase vai durar tanto, não seria melhor você começar, talvez, já que, assim, na maioria dos casos começa com 40, então, de repente, você começa a ter um estilo de vida melhor com 30. Exato. Começa 10 anos antes, para 10 anos depois. Com certeza. Não é? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, na verdade, né? Assim, quanto antes e também quanto mais certeiro você fizer o seu... Porque, assim, também não adianta, daí você vai poder me falar melhor. A questão, por exemplo, de um exercício que seja supervisionado. Não adianta eu ir lá na musculação e fazer qualquer coisa. Né? Então, não vai resolver. Às vezes, você não vai pegar a musculatura de uma forma certa, né? Isso é muito importante. Aí entra numa questão da intensidade do treino. O que eu vejo, e aí eu tento corrigir da melhor forma que eu posso, e lá eu instruo eles também para fazer o mesmo, mas de um jeito que a pessoa se sinta bem. Porque o que acontece? Muitos ficam ali perdendo tempo no celular. Eu vejo que faz uma série, só que fica 5 minutos no celular para fazer a outra série. Isso esse treino não tem qualidade nenhuma. Exato. Não vai te trazer benefício assim muito pouco, perto do que poderia ser. E aí a gente tenta instruir para falar, tenta descansar um pouco menos entre as séries, né? De 30 segundos a no máximo 1 minuto, que daí o teu resultado vai ser melhor. Com certeza. Então isso conta sim. E muito. É importante, né? Sim. E aí também, por exemplo, assim, no caso de alguém que de repente tá ouvindo a gente e eu não tenho não tem condição de ir na academia agora, né? Assim, o que eu posso fazer, né? Então, a gente sabe que tem as ATIs, né? Que são aquelas atividades, aquelas academias ao ar livre. Pelo menos dá pra começar. Dá pra começar, é uma forma de se movimentar. Ou, de repente, eu não consigo, não posso... Dá uma caminhada em volta da quadra, né? Anda um pouquinho, meia hora de atividade física por dia, de caminhada por dia já ajuda. Né? 3 a 5 vezes por semana. Então, o que tiver ao seu alcance... E também pensar que... exatamente, faça. E pensar que aos poucos também. Às vezes, igual a gente falou, a questão da dificuldade de a gente criar um hábito. Claro que eu sou sedentária hoje. Eu não vou dormir sedentária e amanhã eu vou acordar bodybuilder. Não dá. Não é isso, né? Mas a gente vai aos poucos tentando inserir esse hábito dentro no nosso dia a dia, né? E aí depois que pegou gosto, aí vai embora. Aí vai, Aí o negócio vai e só... E aí a pessoa não fica sem mais. Exatamente. Não consegue deixar de fazer nenhuma atividade física mais. Eu vou fazer um gancho aqui, falar um pouco da nossa linha de suplemento, que é a linha Meu Melhor Corpo Signature Series. Aí na tela você está vendo o nosso colágeno, que tem colágeno do tipo 2, tem ácido hialurônico, verisol. Então ele ajuda bastante na pele e também em articulação. O Fênix é o campeão, que é o nosso emagrecedor. Ele desinflama, tira a retenção. Você vai fazer bastante xixi, ele ajuda, tem efeito termogênico também. A creatina, que é excelente, exatamente para o assunto que a gente está dizendo aqui, de manter a força, a massa muscular. Depois, o Ariete, esse é para eventualidades, que você vai sair da dieta e você toma ele antes, para pelo menos evitar um pouco o estrago na sua dieta naquela refeição.
Ele bloqueia carboidrato e gordura, até um percentual de 40%. O nosso whey, que tá para chegar, de novo, uma nova remessa. Nesse whey, cada dose tem 2,5 gramas de verisol, além de uma proporção excelente de BCA, 6 gramas de BCA e 5 de glutamina em cada dose. Então você não precisa comprar nada separado, já tem tudo nele ali. O Ares é o polivitamínico completo. As vitaminas e minerais para imunidade já estão numa dose bem bacana. A vitamina C, a D, o zinco e o selênio. Depois, o nosso... Esse é excelente, esse é muito bom. O Poseidon, ele é um mix de aminoácidos essenciais. A gente acabou de falar aqui da importância de ter quantidades adequadas de proteína na sua dieta e de aminoácidos essenciais. De nada adianta você ter, por exemplo, um BCAA, onde tem a leucina. Ela vai iniciar a síntese proteica, mas ela não vai terminar se não tiver os outros essenciais. Então tem que ter todos para você ter a síntese proteica completa. E tem tudo nele. Além de ser 0 sódio, 0 gordura, 0 carboidrato e ainda ter um prebiótico para ajudar a nutrir a bactéria boa do teu intestino. É isso aí. E todos você encontra na nossa loja e na academia. O Titã é um pré-treino também com aminoácidos essenciais, que eu acho importante demais isso. Taurina, cafeína e o TCM, que te dá uma energia a mais. E o nosso site, ele tá quase já pronto, que é o nosso e-commerce. O Darwin atendeu aquela chamada que eu tinha feito. E logo, daqui no máximo 2 semanas, o e-commerce está no ar, novo, e ficou muito bonito. Eu vou falar para vocês aqui. Muito Janine, legal. Você toma algum suplemento? Você já usou alguma vez? Eu uso whey protein. Ah, tá. Você toma whey? Eu tomo whey. É difícil mulher gostar de whey, hein? Ah, é? Eu percebo nas consultas que a maioria da mulherada não gosta do gosto. Ah, é? Mas eu tenho uma tática. Qual que é? Eu misturo com leite, né? Porque pensando que, apesar do leite ter um pouco de gordura, geralmente tento usar leite integral, né? Leite sem lactose, assim. Mas o leite também tem proteína, né? Então, e o gosto, né? E aí acho que melhora o gosto. E aí também, às vezes, eu bato com uma fruta. Então, eu coloco uma banana. Ou coloco, um moranguinho, alguma coisa assim. E aí fica legal. Às vezes eu coloco um iogurtezinho pra dar uma... Fica bom. Pra mudar um pouquinho. E aí, com isso, eu consigo incluir ele na minha dieta. O de baunilha combina com quase tudo. Exatamente. Né? E aí fica, assim, não é um gosto muito forte, né? E você toma tranquilo. Eu tomo. Consigo incluir. Aí, eu vivo vendo umas receitas, assim, na internet também. Tem várias. De como colocar... Esses dias eu vi um tiramisu fitness. Aí, que é aquela receita de... É assim, ó, vou até... Pode falar, isso é legal. Não, eu achei muito legal. Você pega aquela bolacha de arroz, sabe? Que não tem gosto de nada. Essa. Não tem gosto de nada, mas isso... Eu sei que muita gente não gosta, é duro, mas... Pra você secar e perder gordura, quando eu vou competir, eu compro um estoque dessa bolacha. Então, aí você faz um pouco de café e mergulha essa bolacha de arroz no café. Aí você reserva. Aí você pega iogurte natural e coloca whey, pode ser um whey de baunilha ou um whey de chocolate branco. E aí mexe até fazer um creminho, né? Sim. E aí você coloca essa bolacha mergulhada no café, faz várias camadas. Então, bolacha e o creme, bolacha e o creme. E depois polvilha um chocolate, um cacau, assim, por cima. Olha, eu não fiz pra testar, mas a foto tava linda. No próximo podcast. No próximo podcast eu trago pra gente. Você vai ter que trazer pra ver se é top mesmo. Um podcast de culinária. Sim, mas isso é muito legal. É interessante. Até vou aproveitar essa deixa que você deu, porque essa questão de receitas é um dos assuntos que eu tenho a intenção, e vou, na verdade, colocar dentro do aplicativo. Ah, muito legal, muito Aquele legal. aplicativo na academia que eu fico falando direto. Com certeza. Então, lá daí tem treino, dieta, aí fórmulas também, de algumas fórmulas, e aí eu vou colocar também receitas. Mas essas receitas já direto ao ponto. Sim. Sem perder tempo. Coisa legal. Prática. Igual essa que você falou, parece que é top. É porque às vezes você tem vontade de comer um docinho ali, né? A gente sabe, mulher perto da TPM, hora de dar aquela vontade, e você... E aí joga um doce desse que não estraga tanto. Exato. Ó, que é aí mais na proteico, tela, né? Sim. Ali, esse, na verdade, que tá na tela é o nosso portal, onde você vai encontrar tudo que a gente tem ali. Então tem a loja, como o Júnior mostrou ali pra cima, tem a assessoria ali, a assessoria comigo, né? A questão da nutrição, a loja, a academia. Logo abaixo, exatamente o aplicativo. Tem uma parte que eu ainda estou deixando gratuita, que é da biblioteca de exercícios.
onde eu vou falar um pouco mais nas minhas redes sociais sobre isso. Então esse é um aplicativo onde vai ter ali coisas... posso falar para você que é um cunho mais clínico também, de tratamento, onde a gente vai informar as pessoas de suplementos fitoterápicos, coisas que você pode incluir. É claro que com o acompanhamento eu vou ajudar de forma individual cada pessoa que entrar no aplicativo a realmente saber essa prescrição, o que é bom para cada um de forma individual. Ali descendo, então, tem a nossa coleção de produtos para você emagrecer ou ganhar massa muscular. O método Hipertrofia com Qualidade é onde você vai encontrar dietas baseadas no seu biotipo. Mas assim, você vai ter com que você próprio montar um esboço da sua dieta, porque eu montei uma lista previamente selecionada com o que tem de melhor, e aí eu vou validar isso para você. Eu vou pegar, depois que você fizer nesse formulário específico, eu vou entrar e vou validar, vou revisar e deixar ela top para você, de forma individual. E o desafio Detox, né? Para você iniciar, para tirar aquela retenção e toxinas. E ali as nossas redes, onde tem o link do podcast, do YouTube, enfim. Tudo isso, então, meumelhorcorpooficial.com/links. Muito bom, muito legal. Pois é. Então, você tinha comentado dessa questão de fitoterápicos, né? Das isoflavonas. Eu não sei se você talvez queria ou pode mencionar alguma. Não sei se tem alguma forma. Eu sei que daí já é uma prescrição, né? Isso daí já não pode passar assim. Não, mas, por exemplo, tem a Simicifuga racemosa, que é Mas o nome, né, dessa... Vai com calma. Vamos devagar. Como que é? É uma dos tipos de isoflavona que tem, é Simicifuga racemosa. Esse né? é difícil, hein? Esse eu não conheço, eu nunca ouvi falar. É um tipo de planta que dentro dela tem compostos de isoflavona que elas usam, elas atuam de forma semelhante ao estrogênio, por isso elas, dentro do nosso corpo, né? Por isso elas diminuem os sintomas do hipoestrogenismo, né? Da falta do estrogênio, melhorando esses fogachos, calorões. Esse nome o Júnior não vai conseguir digitar. Não vai nem tentar, né? Depois eu escrevo. Depois você... Ele não vai nem tentar, deixa quieto. Mas eu tive que treinar pra falar também. Eu tive que treinar, eu fiquei treinando lá em casa antes. Então. Pra poder falar rapidinho. Foi rápido que ninguém... Repete só mais uma vez. Pra ver se... É a Simicifuga racemosa. Tem que pôr no chat GPT. Não vai ter jeito. Ai. Bom, ô Júnior, estamos com tempo ainda? Tá quase? Já? Nossa! Aí, pois você viu? Você viu como é que passa rápido? Você tava nervosa, eu falei. O Júnior também falou. Assunto quando é bom. Vai embora, né? Vai ser um prazer estar aqui. Ó, a gente pode pensar no próximo tema. Sim, eu acho interessante. Você topa? Topo. Vir mais uma vez? Com certeza. Marcar então? Com certeza, é um privilégio estar aqui. Janaína, eu quero agradecer muito você por ter vindo, por compartilhar o seu conhecimento. Tenho certeza que ajudou muita gente. Você quer deixar algum recado para quem tiver dúvida? Pode mandar nos comentários dúvidas que você responde? Por favor, se alguém, né, de repente, com alguma coisa não esclarecida e eu puder ajudar a esclarecer. Então, se quiser mandar as dúvidas ou, né, às vezes alguma coisa que surge ou alguma sugestão para um próximo tema pra gente poder falar. Legal. Né? É uma sugestão para o próximo tema, pode ser também. A gente daí vai conversando no que eu puder ajudar também, estou à disposição. Que bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite, eu agradeço o tempo de vocês, que é tão precioso, tanto o seu, Matheus, quanto do Júnior que está ajudando a gente, quanto de todo mundo que está ouvindo. Que bom. Né? A gente muito fica obrigada. muito feliz. E para você que realmente tiver dúvida, pode mandar que eu repasso para a Janaína, ela responde. O que for que eu puder responder também respondo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tanto no canal Meu Melhor Corpo quanto da TV Maringá. E a gente se vê no próximo podcast. Muito obrigada.